Nós vamos fazer uma leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 6. Versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti. Podemos, neste dia, mais uma vez, expressar a nossa adoração, o nosso desejo de Te servir, de ouvir aqui, ó Deus, a Tua palavra cantada, lida por adultos, crianças, jovens, e principalmente, ó Deus, a Tua palavra explicada neste momento. Somos gratos por isso, ó Pai, pela alegria de podermos estar na Tua presença, Senhor. Nós temos um mundo tão cheio de distrações, de confusões, ó Pai, mas é na Tua casa que nós encontramos mais essa comunhão de paz, onde nós podemos ouvir o Senhor falar conosco, ó Deus. É isso que nós Te pedimos, que mais uma vez o Senhor Deus venha abrir os nossos corações à Tua palavra, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sobre a Tua palavra, orando em todo o tempo. Nós temos falado sobre este tema oração, relacionando então com a questão de estar sobre a palavra. E com certeza a nossa vida com Deus, ela tem essa dupla, sabedoria que vem da palavra escrita e da palavra que nós falamos com Deus e nós ouvimos de Deus. E a oração é exatamente algo que nos faz mais santos nas nossas decisões, que nos faz mais identificados com Deus e com a vontade de Deus. Como saberemos a vontade de Deus se não estivermos próximos de Deus? E nós falamos em dois outros momentos. A primeira vez que nós falamos sobre que devemos tomar cuidado com obstáculos à oração. Um deles, a falta de santidade, que é exatamente essa ideia de estar afastado, e como que alguém afastado de Deus pode ter comunicação com Deus. Se eu for me afastando, a minha voz não vai diminuir porque estou no microfone, Mas quanto mais afastados nós estamos de alguém, menos nós escutamos, e da mesma forma, essa pessoa não nos escuta. No caso aqui é uma comparação, não no sentido do afastamento físico, porque não há como se afastar de Deus, mas no afastamento em relação a Deus, à presença de Deus. Deus não nos ouve. Falamos sobre um outro obstáculo, falta de argumentos, ou seja, o que falar com Deus. Uma oração desintonizada da vontade de Deus, uma oração que não está relacionada ao que Deus quer, mas muitas vezes uma oração só sobre o que eu preciso, e mais do que eu preciso, eu devorar pelo que é a vontade de Deus. E por último, o obstáculo à oração é a falta de envolvimento, no sentido de que não basta orar, mas você tem que orar e praticar, orar e agir. Essa foi a primeira mensagem. No domingo passado nós falamos sobre o caminho na oração, que é essa ideia de que o que nos dirigirá, o que nos mostrará o caminho é Jesus. E como nós vamos nos aproximar de Jesus? Através da oração. Eu estou aqui, a minha jornada ainda não terminou, e o meu caminho até o dia que eu vou me encontrar com Jesus, eu preciso permanecer firme, e a oração vai me ajudar nesta caminhada. É através da oração, nós lemos Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É através dessa comunhão
que eu vou andar no caminho de Deus. Ainda essa questão de oração e caminho, nós queremos falar um pouquinho hoje sobre a oração, trazendo essa confiança na soberania de Deus. Porque se o caminho que eu estou tomando até Deus, eu mesmo não sei qual é, mas eu sou guiado por Deus, porque se eu deixar que eu mesmo me guie, eu vou me perder, eu vou desviar. Então eu preciso confiar nesse guia, e é exatamente através da oração, dessa conversa com Deus, que eu aprendo a confiar em Deus. Esse texto que nós lemos, 1 Coríntios 6, 19 e 20, eu creio que é um maior incentivo à oração, porque ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui traz uma revelação que para nós não deveria ser novidade, mas o que diz o texto? Não sois de vós mesmos. A gente tem a consciência disso? Às vezes a gente parece que manda não só em nós, né, mas queremos mandar nos outros também. E aí vem alguém e diz, você não é nem de você mesmo. Já parou para pensar a profundidade do que significa essa passagem? Você não é de você mesmo? Algo que não é dele mesmo, é algo que não toma decisão, é algo que não tem poder de dizer que vai ser assim, ou eu quero que seja assim. É algo totalmente na direção. É como se você sentasse no carro e tem outra pessoa dirigindo. Você não consegue frear na hora que quer, a pessoa que está dirigindo. Talvez você dê um grito com a pessoa, ela vai parar, né? Mas quem está dirigindo é o outro. Eu quero que nós estejamos pensando um pouquinho sobre isso, tomando a consciência de que nós não somos de nós mesmos. E aí, o que o texto diz? Glorificai a Deus no vosso corpo. A partir do momento em que eu sei e que eu tenho essa convicção que eu não tenho o controle sobre a minha própria vida, que Deus que está no controle da minha vida, eu vou passar a glorificar a Deus com o corpo, com a vida, com as ações, com os caminhos que eu vou tomar. Ainda nessa definição, não somos de nós mesmos. Você não é chefe de sua vida. Se nós pararmos para pensar, poucas coisas nessa vida estão realmente debaixo do nosso controle. Vamos tentar nos conscientizar disso. Poucas coisas estão realmente no nosso controle. Você escolheu onde você queria nascer? Em qual família você queria nascer? Tudo é resposta não, né? Em qual período da história? Que isso tudo vai influenciar o quê? Diretamente a sua vida. Onde você nasceu vai influenciar a sua vida. Você pode falar, nasci no Brasil, podia ter nascido em Miami, não sei, mas vai que você nascesse lá na Somália, ou seja lá onde. Não, você nasceu em Itapeva, você nasceu em São Paulo, Sorocaba, você nasceu, mas você não tomou nenhuma decisão a respeito disso. A família que você vive tem influência também, não tem? Dependendo da família, é totalmente diferente a sua vida. O período da história, tem períodos da história melhores de se nascer, piores. Graças a Deus nós temos nesse período cura para tanta doença que não tinha antigamente, né? Repare que hoje em dia muitas vezes as pessoas reclamam de coisas que aparentemente são tão pequenas, né, em relação a problemas antigos, quando não se tinha cura por uma simples doença. As pessoas viviam debilitadas, né? Uma pessoa de 40, 50 anos já estava toda cheia de doença, já muitos morrendo. Ou seja, irmãos,
Nós todos precisamos ser humilhados pelo vasto número de coisas que impactaram a nossa vida, sobre as quais não exercemos nenhum poder de decisão ou controle. Muitas coisas das nossas vidas não estiveram sobre a decisão nossa. Até mesmo quando você vê histórias de pessoas que tiveram certo progresso, né, na sua vida em relação, por exemplo, materialmente, mas vai ver a história da pessoa. Se você vê a história da pessoa e falar, não, eu quero só esse lado rico da pessoa, eu não quero passar pelo que ele passou para chegar ali, né? Se você for olhar a história dos mais empreendedores, dos mais milionários, dos mais issos, você vai ver a história deles. Muitos foram órfãos, muitos sofreram acidentes, muitos padeceram muitas dores. E até a vida desses, né, porque não é só do cristão, a soberania de Deus, o controle de Deus é sobre tudo. Até a vida desses, não foi porque eles fizeram assim, eles quiseram assim. Essa semana eu ouvi uma história de um senhor chamado Geraldo Rufino, talvez alguém conhece. Ele é dono de uma tal de JR Diesel, distribuidora de peças seminovas de caminhões, de coisas. Essas histórias, claro que elas são um pouco misturadas, transformadas. Eu não estou dizendo que a história é exatamente essa. É a história que eu ouvi, eu estou passando para os irmãos. A história dele era alguém que era pobre, com muita conquista, conseguiu comprar 2 caminhões. E ele, com esses 2 caminhões, ele transportava adubos. Aconteceu 2 acidentes com os 2 caminhões, ele perdeu os 2 caminhões. E o que ele fez? Para não ficar totalmente falido, ele resolveu desmontar aqueles caminhões para vender as peças. E aí ele começou com essa tal de reciclagem automotiva. Diz lá que é tudo certo, legalizado, né? Não é venda de peças roubadas. Mas hoje essa JR Diesel é a maior distribuidora de peças, com mais de 15 mil metros. É lá em Osasco, né? Fatura 50 milhões por ano, tal. Por que eu estou contando essa história? Porque até mesmo essa ideia de algum empreendedorismo dele veio em um desastre. Provavelmente, se não batesse esses 2 caminhões, ele estava até hoje transportando lá os adubinhos lá dele, lá, com os caminhões. Eu não sei, a gente não sabe da história. Essa história ela vai se transformando em relação à própria vida. Mas voltando para a questão da oração e da soberania, nós, tendo em mente que nós não temos controle, nós tendo em mente que a maior parte das coisas que impactaram ou que vão impactar as nossas vidas, nós não exercemos nenhum controle de decisão, isso nos faz cada vez mais humildes, mais conscientes da soberania de Deus. Mais uma frase aqui. Uma das ilusões mais perigosas para cada um de nós é a ilusão da nossa própria soberania. Um dos ídolos mais perigosos é o ídolo do controle. Por quê? Porque aquela pessoa que levanta segunda-feira e ela acredita que tem um controle sobre a sua vida, e ela vai trabalhar e estabelecer as suas ações relacionadas com controlar a sua vida. E todos nós temos um pouco disso, né? E não estou dizendo que nós temos que ficar parados também esperando as coisas acontecerem, mas é a consciência de que eu trabalho, mas quem vai fazer com que aquilo venha produzir ou não, vem do Senhor. E a consciência de que até pode não produzir nada, porque o controle está nas mãos do Senhor. A consciência de saber que nós não temos controle parece meio assustador, não? Você fala, nossa, mas então eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se eu vou ficar mais pobre ainda, né? Ou se eu vou conseguir realizar determinada coisa, ou se eu vou levantar amanhã, eu não sei. Parece assustador, mas a ideia aqui não é parecer assustador. A ideia é de ampliar a nossa visão do controle de Deus. E a ideia de ampliar a nossa submissão a Deus. E assim, a nossa vida de oração. A vida de oração é ampliada à medida que
sei que tudo depende do Senhor. E se eu tenho comunhão com o Senhor, eu vou saber mais como viver, como tomar decisões, o que eu devo fazer na minha vida. Sim, não é desesperar, sim, é entender que Deus está no controle, e graças a Deus que não somos nós, né, irmãos? Porque a gente às vezes acredita que do nosso jeito ia ficar melhor, mas depois que a gente vê a história, e o que Deus colocou na história, os acidentes que Deus colocou na nossa história, os problemas que Deus colocou na nossa história, a gente só vai confirmar que Deus foi muito bom, Ele é soberano, Ele é sábio, e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Os planos de Deus muitas vezes não fazem nenhum sentido para nós. Olha a história da sua vida, você fala, gente, muita coisa que aconteceu na minha vida não tem sentido. Por que as coisas aconteceram assim? Mas Deus sabe muito bem porque as coisas aconteceram assim. E a gente vai descobrindo também, porque tudo é para a glória do Senhor. As surpresas que acontecem, né? Mudanças na história, frequentemente Deus faz isso. Mas nós temos que aguardar no Senhor, esperar no Senhor. Na terça-feira, na reunião de oração, nós lemos um texto de Atos capítulo 1, 4 e 5, e o texto falava exatamente sobre essa ideia, né, de esperar no Senhor. Lá é uma conversa de Jesus com os seus discípulos, e ele diz aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Então foi essa frase, né? Esperem pela promessa, que eu li uma mensagem devocional falando sobre isso, sobre essa questão de esperar pela promessa. Aí lá tinha uma frase que dizia: permaneça numa promessa até que Deus o encontre ali, Ele sempre retorna para cumpri-la. Espere a promessa, espere a bênção, espere com confiança. Ou seja, a palavra espera, ela existe. Nós não gostamos dessa palavra, nós queremos que aconteça as coisas imediatamente. Mas enquanto nós esperamos, nós não estamos desperdiçando o tempo, nós estamos vivendo, a promessa está sendo construída. Muitas vezes Deus fala: espere, né? Nessa passagem mesmo, depois fala, né? E Jesus fala: eu vou preparar lugar, para onde que eu estou, vocês estarão também. Mas espere, estamos esperando, nós somos fortalecidos no tempo que nós aguardamos. E lá o texto de Atos 1, na sequência, Atos 1,14, diz que eles permaneceram, e todos perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esperaram, até que veio a descida do Espírito Santo, e aqueles irmãos foram abençoados pela presença de Deus. Hoje cedo nós estudamos, né, sobre essa peregrinação, as lições da escola dominical da classe de adultos, fala sobre o rumo à terra prometida, e nós aguardamos, e nós caminhamos muitas vezes no deserto, em situações estranhas para nós, mudanças constantes. Quem vive nesse mundo vai viver mudanças constantes, é mudança de ânimo, é mudança financeira, é mudança de tudo quanto é jeito, mas espera. E como que a gente espera, irmãos? Em comunhão com Deus, na presença de Deus. A questão da oração, se essa frase, não sois de vós mesmos, vamos pensar num funcionário numa empresa, ali ele pode dizer: não, eu não sou de mim mesmo, porque se eu escolhesse aqui nessa empresa o que eu ia fazer, eu ia ficar testando os produtos, né? Se for um supermercado, eu vou testar lá as comidas, depois vou testar os doces. Não, mas eu estou aqui trabalhando, e qual é o meu trabalho? Eu tenho que cumprir o meu trabalho. Você pode dizer: eu não sou de mim mesmo, eu estou aqui para cumprir uma ordem, para servir a Deus. Então eu preciso conhecer, eu preciso conversar com aquele meu patrão, eu preciso saber qual é a vontade dele, eu não posso adivinhar. Espere em oração. É muito mais fácil nós compreendermos assim o propósito, o significado da vida
da soberania de Deus. Como nós dissemos, irmãos, eu não sou de mim mesmo, eu sou do Senhor. Isso é a melhor notícia que nós podemos ter, porque nós podemos ter esse engano, né, do ídolo da soberania, que essa é a maior tentação, achar que você governa a si mesmo. Por que o pecado é bom? Porque ele é maravilhoso? Não, porque o pecado traz essa sensação de soberania. Eu decido, não é o Senhor. É desrespeitar a Deus. Você repare que a maioria dos pecados são nojentos, são coisas absurdas, que você, quando está consciente, você fala: eu nunca faria isso. Mas o que ele traz? Ele traz esse senso de poder. Só um poder que você nunca tem, porque ou você é escravo do mundo e do pecado e da morte, ou você é servo, escravo de Cristo, de Deus. Ou você não é de você mesmo, você está servindo ao mal, ou você não é de você mesmo, está servindo a Deus. Então é uma notícia muito boa. Sempre se fala daquele livro, né, que faz tempo que a gente não vê mais quase livro, mas os mais antigos lembram Em Seus Passos o que Fariam Jesus. Há um paralelo aqui. Eu não sou de mim mesmo. Você já parou para pensar o que você faria se você não fosse de você mesmo? Porque o que você faz, na maioria das vezes, é porque você é você mesmo. Eu sou assim, eu faço assim porque eu sou assim, é porque a minha vontade é assim, é porque eu gosto assim. Quantas coisas que a gente faz, fala porque eu gosto assim. Peraí, você não é de você mesmo. Não é o que você gosta, não é o que você quer fazer, não é a decisão que você quer tomar, não é o emprego que você quer, não é o lugar que você quer, é o que Deus quer. Foste comprados por preço, e agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo, com a vossa vida. Quem não é de si mesmo, ele vive para a glória de Deus. Então nós percebemos que essa consciência, ela só é adquirida na medida em que nós nos colocamos nesse caminho de comunhão, no caminho da oração. E assim nós vamos tomando mais e mais decisões maravilhosas. Porque as decisões de estar com Deus, essa posse de Deus é a maior bênção para alguém. Porque Deus é bom, Deus é sábio, Deus é amoroso, Deus é criador. Os caminhos de Deus são verdadeiros, são retos. Eu não sou de mim mesmo, não vou tomar caminhos feios, caminhos errados. Eu vou andar nos melhores caminhos. Eu vou ter a melhor alegria, eu vou ter a maior paz, eu vou ter o maior refúgio, descanso. Deus não vai abandonar o que é seu. Aquelas coisas que a gente gosta, que são nossas, a gente guarda, né? A gente protege. A gente não deixa jogado na chuva. A gente não deixa largado no temporal. Deus cuida dos seus. E Deus é bom, está conosco. Tem um livro chamado Entre os Gigantes de Deus, de Packer. E lá tem uma frase que diz: a inabalável convicção dos puritanos na providência de Deus os fazia agir diante de qualquer dificuldade com uma esperança inquebrável, buscando de forma alegre dar-se em alto sacrifício, em obediência radical ao Senhor Deus Trino. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Aqui está falando que esses homens tinham tamanha convicção da soberania de Deus, que o agir deles era diferente. Eles não tinham dificuldades de passar pelos problemas. Eles não tinham dificuldades de manter a esperança, né? Que é o mais difícil. Esperar não é fácil. O outro tomar decisão por você também não é fácil. Mas quando nós cremos no Senhor, deu o exemplo do carro, né? Quando você está dirigindo com alguém que você confia, agora eu vou ganhar minha noite, né? Por exemplo, quando a Nádia está dirigindo, eu durmo tranquilo.
Porque eu confio. Ó, ganhei, né? Eu confio. Mas esses dias, o Gabriel não está aqui, eu não vou perder o Gabriel. Esses dias, o Gabriel tirou carta, só que não sabe dirigir, né? Que hoje o mundo é assim, a pessoa tira carta, passa em tudo, só que não sabe dirigir. E aí nós demos o carro para o Gabriel. E eu fiquei assim, sabe, tenso. Falei, menos, mais para lá, mais para o seu lado. E nem desesperado, pensando que ele iria capotar o carro. Não tem paz. Sobre a direção de alguém que eu confio, eu descanso, eu durmo. E assim é a nossa vida, no Senhor, na presença de Deus. É isso que esse texto quer dizer, né? Essa convicção tão grande na providência, no cuidado de Deus, fazia com que esses homens tivessem uma esperança inquebrável. Diferente, irmãos, de muitas vezes de nós, por não estarmos em comunhão com Deus, nós ficamos assustados, até mesmo com Deus dirigindo. E aí a gente fica tudo inseguro, com medo, desapontado quando acontece uma curva diferente. Você fala, não, eu quero curvar para cá não, Senhor. Mas a gente tem que descansar. O Senhor curvou ali, ó. Tem essa palavra, curvou? Virou para cá, virou problema do Senhor. Eu quero descansar. Eu descanso no Senhor. Irmãos, a insatisfação humana é um perigo, né? É a falta de confiança em Deus. Quantas vezes você está reclamando das coisas e você não está reclamando de uma pessoa, você não está reclamando do seu patrão, você não está reclamando do seu governo, você está reclamando da sua própria vida. E aí você simplesmente está em falta de comunhão com o Senhor. Porque em comunhão com o Senhor, nós vamos conseguir mais viver em satisfação. Essa luta contra aceitar, né, o que Deus permitiu que acontecesse em nossa vida, é muito perigosa, porque demonstra total desconfiança em Deus, como se Ele não tivesse sabendo o que está fazendo. Algumas vezes a gente fala, não, Senhor, o que você está fazendo, né? Como se Deus não soubesse o que Ele está fazendo. Acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai a Deus no vosso corpo. É interessante que, quando coloca essa dúvida, né? Acaso não sabeis? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Mas você saber ou você não saber, não vai mudar. Deus está no controle do mesmo jeito. Você pode achar que é você que está controlando, mas Deus está no controle, independentemente da nossa consciência. Às vezes nós não sabemos porque nós estamos realmente distantes do Senhor. Aí eu lembrei da criança, né? Quando você está lá, por exemplo, jogando videogame, tem uma criancinha bem pequenininha que quer jogar, o que você faz? Você dá para ela um controle quebrado, na época o controle tinha fio, né? Então você dava um controle com fio solto, né? E ela ficava lá na maior emoção, né? Olha, matei tantos, virei para cá, virei para cá. Não é ela que estava tomando, não é ela que estava jogando, era o outro que estava jogando. Então, quando a gente não tem a consciência, a gente fica igual essa criança, né? Estou bem, hein? Agora fiz mais um ponto, né? Agora consegui isso, tenho mais um emprego, agora, tô ficando bom. Mas quem está no controle é o Senhor do mesmo jeito, consciente ou não. Quando nós estamos conscientes é melhor, né? Aí você sabe, né? O Senhor está guiando. Eu estou junto do Senhor. Mais uma vez, não que não façamos nada, né? Mas Deus vai nos guiar e nós vamos tomar decisões. Qual é a ideia? Descansar, mas não só descansar, nos comprometer. Como que nós nos comprometemos? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como nós nos comprometemos? Principalmente através da oração. Eu quero repetir isso, através da oração, para que nós tenhamos a consciência da vontade de Deus. Olha essa oração de Agostinho: concede-me o que me ordenas e ordena-me o que quiseres. Quer oração mais submissa do que essa, né? Concede-me o que me ordenas. Ou seja, ele não está fazendo pedido algum, né?
Ele está falando para que Deus esteja controlando. Ordena-me o que quiseres. Senhor, o que o Senhor quiser, venha sobre mim, concede-me isso, conforme a tua santa vontade. E esse é o caminho da felicidade, quando nós conhecemos os caminhos do Senhor. O caminho da felicidade é estar na proximidade de Deus, né? Eu acho interessante como tem pessoas que são fãs de artistas, de pessoas, né? De atores. Até não dá para entender por que tanto esse fascínio, né? Por determinadas pessoas de fama. Ele tem uma profissão como outra. Ninguém vê alguém na rua, né? Seguindo um médico e pedindo autógrafo, né? Você senta lá do lado seu, o engenheiro, dono de um edifício. Um dia eu fui tomar café numa padaria, o sujeito estava do meu lado. Tá vendo aquele ali, né? É dono desses prédios, tudo aqui. Acho que ele vai tomar café na frente lá para olhar os prédios, né? Mas eu não fui lá, eu sou fã seu, né? Mas músico, essas coisas têm esse tipo de coisa, né? Estranha. E a gente percebe que um fã, ele adora tanto aquilo que é o ídolo dele, que ele faria tudo, né? Se o ídolo falar, não, então deita aqui que eu vou pisar, que eu quero passar aqui, né? Ele deitava. Que bom, nunca ia lavar roupa para ficar ao pé do ídolo lá. Como nós somos com o Senhor, que é dono de tudo, que sabe tudo, o quanto nós amamos a servir ao Senhor. A gente investe naquilo que a gente valoriza, é igual gastar dinheiro, né? O quanto que a gente gasta dinheiro para determinadas coisas. Eu sou econômico. Você é econômico até você ter um desejo, né? E aí quando você tem aquele desejo, você vai ser econômico em tudo, mas aquilo você vai comprar. E muitas vezes para as coisas de Deus nós somos muito econômicos, mas para outras não. Que Deus nos ajude, irmãos, que possamos entender, que possamos compreender a necessidade de vivermos sobre a orientação de Deus, sobre a palavra de Deus. E para isso nós precisamos orar, né? Mas colocar diante de Deus a nossa vida. Vamos experimentar, irmãos, melhorar um pouquinho. As coisas não, às vezes acontecem de uma vez. Deus pode fazer isso, né? Amanhã, falar o seu coração e você, não, eu quero mudar tudo, eu quero mudar muito. Mas se você, principalmente assumir um compromisso de mudar alguma coisa, de mudar um pouco, principalmente aquilo que você sabe que não é do controle, que não é da vontade de Deus, né? Vamos mudar um pouquinho, fazendo coisas novas na nossa semana, sempre nos perguntando, sempre lembrando, né? Eu não sou de mim mesmo, lembrando disso. Sempre perguntando se os meus atos estão glorificando a Deus.